Olá, olá pessoal, aqui é o mestre nacional Gerson Pérez falando direto da sede do Clube Xadrez Online, aqui em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Esta é mais uma partida que nós analisamos envolvendo algum tema de xadrez, algum assunto importante, às vezes da tática, às vezes da estratégia. Esses dias falei sobre novidade teórica, falei também sobre inteligência artificial, mas em geral são partidas que em dado momento tem alguma coisa importante e aí nós vamos trabalhar exatamente em cima deste assunto ali. Essa partida é uma partida que eu gosto demais. Primeiro pelo trabalho que fez Frank James Marshall. Marshall foi um enxadrista brilhante dos Estados Unidos que na época dele teve um certo problema. Quando chegou nos Estados Unidos o José Raul Capablanca, saindo de Cuba, foi morar nos Estados Unidos e aí o Marshall teve um rival à altura. Se a gente pegar no banco de dados as partidas que eles jogaram, são partidas muito boas e são inúmeras partidas. Essa partida que eu vou trazer hoje, a partida foi jogada em 1918, no Manhattan Chess Club. Essa partida ela é de cunho histórico muito relevante porque foi a primeira vez que o Marshall jogou o contra-ataque Marshall e jogou contra o Capablanca, que com toda a sua genialidade teve que achar caminhos, não vou dizer refutação, né, porque ele não é refutado, mas teve que achar caminhos ali com o reloginho andando, que é muito mais difícil. Conta-se a história que Marshall ficou anos a fio, conta-se a história que exatamente foram 12 anos, mas vamos dizer que foram anos a fio, então. A gente não sabe exatamente se foram 12 anos mesmo, mas então ele ficou muito tempo preparando esta interessante variante dentro da Ruy Lopes. Para enfrentar a Ruy Lopes, então tem um gambito agudo pra caramba, que é esse contra-ataque Marshall. Ele ficou preparando anos a fio e de repente achou que estava no momento que os estudos ali estavam maduros, que estavam na hora de colocar isso à prova. E colocou, por infelicidade dele, né? Foi interessante ter colocado contra um jogador forte, mas no tabuleiro o Capablanca encontrou os melhores caminhos e acabou levando o ponto. Bom, isto é uma coisa que nós vamos acompanhar, esse momento que faz o D5, e tem mais uma observação que quando fizer o gambito eu quero contar para vocês. Isso, a referência é um artigo que tem no Clube Xadrez, um artigo de 1º de janeiro de 2004, da Federação Cubana de Xadrez, onde o autor fala que o Marshall é um produto genuinamente cubano e a gente achava que era americano, porque é uma partida de 1893, que ele cita a partida, toda comentada, que foi jogada em Cuba o ataque Marshall. Não exatamente o ataque Marshall, que leva o nome dele na época, então jogou simplesmente o D5. Então vamos lá. Estamos dentro de uma Ruy Lopes, jogou A6, bispo A4, cavalo F6, rocou, bispo E7, torre E1, D5, bispo E3. Então aqui está tudo normal dentro da variante principal da Ruy Lopes. Fez o roque, aqui que está a diferença. Geralmente a gente faz D6, aí o branco joga o quê? C3, está querendo jogar D4, ok? As pretas rocam. Uai, professor, mas não dá para jogar bispo G4 aqui? Não dá. Por que que não dá? Porque ele não faz D4, ele faz D3. E aí vai ter problema, ó. Cavalo de BD2, cavalo F1, depois joga H3, bispo H5 e cavalo G3. E o bispo sai, cavalo H4 e vai entrar em F5, que é um ponto importante. Ou seja, ao invés de jogar D4, o branco jogaria D3 e esse bispo G4, então, não é uma jogada boa. E por isso que nesse momento a gente rocaria. Agora, se jogar D4, aí sim tem a cravada, porque você começa a bater em D4, né, indiretamente, uma vez que bispo G4 atacaria o cavalo. Aí se faz o H3. Tem muitas linhas aqui, cavalo A5, cavalo B8, cavalo
D7, torre 8, bispo D7, mas cavalo A5, que é a variante de Chigorin, é muito utilizada. Eu fiz até um curso recentemente aqui no Clube Xadrez Online de 8 horas. Foram 8 horas, eu fiz uma videoaula adicional e só o volume 1, relacionado à abertura espanhola, à abertura Ruy Lopes. Então, eu tratei esta variante aí, que é a variante de Chigorin, dentre outras. Então, a Ruy Lopes, que tem ali quase 500 anos de história, então tem muita teoria, é muito profundo o estudo que se faz dela. Então, essa é uma das variantes que eu estudei com o pessoal neste curso. Foi um curso online em grupo. Bom, e aí, segue normal, C5, e só nesse momento faz o D4. Ok, vamos voltar à posição então. Por que será que as pretas não jogaram D6? É que a intenção delas, quando faz o roque, não é de jogar D6, e sim de jogar D5. Então a ideia das pretas agora é fazer o D5. Este que é esse contra-ataque Marshall, esse famoso contra-ataque Marshall que nós vamos entrar. O polêmico, inclusive, né, que segundo este artigo que nós temos publicado no Clube Xadrez, traduzido do espanhol para o português pelo Thales Braghini Leão, nós temos então esse registro de que em 1893, a partida em questão de 1918, que o Marshall joga contra o Capablanca, não tirando os méritos, porque todo o desenvolvimento da variante ele que fez, né, ele que trouxe à luz assim, da história, mas em termos de registro histórico, 1893 já tinha gente jogando esse D5 e foi numa partida em Cuba. Então, a ideia do C3 agora é jogar o H3 e D4 na linha principal. As pretas podem não jogar D5, elas podem fazer simplesmente o D6 e entra na linha normal. Mas olha só a grande novidade que fez o Marshall contra o Capablanca em 1918 no Manhattan Chess Club. Um torneio, então, na sede deste que é uma referência para o xadrez dos Estados Unidos, o Manhattan Chess Club. E aí, agora nós vamos ter que tomar, está dando peão de E5, né? Nesse momento, então, cavalo E5. Aí toma de cavalo, toma de torre. Nesse Marshall que foi jogado em Cuba, ou nesse gambito que foi jogado em Cuba, que não chamava Marshall, quando tomou aqui, foi jogado E4. Eu, inclusive, já joguei Marshall e em um certo momento jogava isso. Havia visto umas partidas do Marcelo Moura, que era um jogador forte, estava meio fora do circuito, mas jogador forte de Juiz de Fora. E no repertório dele, ele jogava Marshall e jogava essa linha aí, que é como se fosse uma variante menor, uma linha menor dentro do Marshall. Mas existe também e é catalogado como Marshall mesmo. Então, nesta partida de Cuba, de 1993, é esse lance que foi feito. O Marshall hoje se joga assim, ó, peão toma, cavalo aqui, torre toma e C6. Então a linha principal costuma ser assim, ó, D4, bispo D6, tem torre 2 também, mas torre 1 é mais jogado. Aí vem a dama, tem que jogar G3, não dá para jogar H3, porque vai ter o quê? Vai ter simplesmente bispo toma, sacrificando a peça. Então nós vamos ter que jogar com G3, aí joga aqui, aí tem um monte de lances, aí tem uma sequência enorme de lances que é possível fazer. É possível fazer bispo E3, é possível fazer cavalo, é possível fazer cavalo D2, é possível jogar dama F3, então tem alguns lances aí. Por que não precisa sair exatamente com a dama? Porque quando joga bispo G4, para fazer bispo F3, a gente tem dama aqui. E se joga bispo F3, a dama volta para F1. Então não corre tanto risco assim de levar mate aí, né? Mas seria isso, a linha principal vai jogar ali com C6. No Marshall original, a gente chama de Marshall original, quando a gente pega a teoria, tinha um livro, uma monografia só do Marshall. Era um livro espanhol, eu estudei esse livro em 94. Então, na época que eu comecei a jogar Schliemann, que é um gambito que tem para enfrentar a Ruy Lopes, que tem lá na espanhola,
eu também jogava esta linha aí. Então, nesse livro, consta lá como Marshall original, que foi exatamente essa partida, que é de referência histórica. Agora, a partir de cavalo F6, vejam que confusão que dá isso. E os lances que teve que achar o Capablanca, sendo que o Marshall estava tudo preparadinho, ele já tinha as linhas todas. Lembrando que é uma época que não tinha computador, né? Hoje você aperta ali e o computador já te mostra os caminhos. Lá tinha que, na época, o pessoal tinha que achar os lances e testar, né? Ou seja, você analisa, opa, a ideia parece legal, vamos desenvolver a teoria disso. É tudo em laboratório mesmo, e depois você leva para o torneio. Por que já sai a torre? Então, o Capablanca toma o peão e volta à torre, porque agora já vai apontar o bispo, e ele vê que precisa da torre na primeira fileira. E a torre E5 iria levar bispo D6 mesmo e atacar a torre. Aí cavalo G4, olha que curioso, não pode tomar, porque se toma já vem esse venenoso aqui, a dama H4, então nós vamos ter problema. Aí dama F3, olha só o branco, Capablanca não toma e ao mesmo tempo ataca a torre de A8. E aí nem dá bola, olha que coisa mais fantástica que é isso. Deixa o cavalo e deixa lá também a torre. E o Capablanca nada de tomar nada. Ele não toma nem o cavalo e não toma a torre. Ele joga D4. Porque o Capablanca era aquele jogador conceitual, era jogador do pouco risco. Então vamos desenvolver as peças. Se tudo der errado, ali, né, se eu não conseguir tomar mais nada, eu já tenho um peão a mais. Já consigo ganhar a partida com um peão a mais. Mas como está tudo atacado, pode ser até que eu ganhe alguma coisa aí. Além do D4, dá para se pensar num H toma G4, mas veja a confusão que dá isso. Bispo H2, exclama, rei F1, bispo toma G4, aí dama E4, bispo F4, exclama, G3, dama H2, e agora nós podemos trabalhar com duas possibilidades. Torre E3, tentando devolver ali, e que daria a seguinte sequência, torre de A, E8, aí esse não pode tirar a dama, né? Tem que deixar a dama na diagonal, senão tem dama H1. Aí toma de torre, bispo cheque, joga o rei e bispo F3. Opa, ganhou. Além desse lance, então, bispo toma F7, eu tenho torre, além do torre E3, eu tenho bispo toma F7. Aí toma de rei, né? Porque se toma de torre, toma a torre em A8 com cheque. Aí dá um cheque em D5, rei G6, torre, bispo toma, dama toma, rei H5, olha onde vai ser rei. Bispo cobre, dama G2, torre toma, dama toma, cheque, rei E2, torre E8. E a vantagem, isso aí é uma análise do Mikhail Tal, e ex-campeão do mundo, 1961. E a vantagem, então, é das pretas, vantagem decisiva das pretas. Por isso que não dá para fazer H toma G4. Vocês viram que nas duas linhas as pretas ganharam, né? Então, não vamos tomar aqui H4 não, nada disso. Vamos jogar D4, vamos desenvolver as peças, nós estamos com um peão a mais. Cavalo toma F2, olha que lance bacana esse. Cavalo toma F2, veja isso. Agora, jogou torre 2. Além do torre 2, a teoria hoje já conta com bispo D2. Torre 2 foi uma forma, né, de resolver o problema de proteção da torre. Porque com o cavalo F2, nós estamos ameaçando o cavalo H3. Ué, gente, mas não está no ar? Não está no ar. Por quê? Ó, bispo aqui é mal, hein? Bispo é mal. Por quê? Joga esse, a hora que joga aqui, vem esse brilhante, dama toma, torre toma, e não deu certo. Por quê? Porque simplesmente está em xeque. Aí o que o cara faz então? Tem que dar esse cheque. Então, o que acontece? Não pode direto esse, hein? Não pode, opa, cavalo, dama. Não pode direto esse. Ok, agora a linha está certa. Porque toda vez que joga lá, torre, e a gente acaba dando mate. Então,
se tomar de dama, o fino é a linha que eu mostrei antes, ó. Bispo H2, o rei sai, agora bispo G3. E não tem dama toma para dar o mate lá, porque é com cheque, que aí tem problema com o rei. Olha que confusão, que linha mais aguda, e o Capablanca teve que achar ali na hora os lances. Então por isso que não toma em F2 e por isso que joga D4. Quando por isso que joga torre 2 ou bispo D2. Nesta posição, a teoria hoje manda jogar bispo D2. Na partida foi jogar torre 2, que também é bom. Olha só como seguiria: bispo B7, dama toma, cavalo D3, torre 2, torre 2, para aí. Vamos lá. Bispo B7, dama toma, cavalo D3, torre 2. E agora nós temos dois caminhos. Tem dama G3, primeiro caminho, joga rei F1. Olha a confusão que dá isso. G4, dama cheque, volta a dama, dama H4, bispo E3, torre de A E8, cavalo D2, bispo F4, cavalo F3. Olha, nós já estamos no lance 24, isso tudo é análise. Bispo C2. Então, para jogar isso foi jogado na Rússia em 1958 entre Rostov e Pensa. Esta posição ela tem vantagem decisiva para as brancas. Então, o bispo D2 hoje é melhor. E as pretas, ao invés do dama G3, poderia jogar torre de A E8. Então, vamos ver o torre de A E8. Isso na linha de bispo D2. Dama F3, toma, toma, dama G3, dama F3. Aí deu cheque, saiu, dama H1, rei E2, cavalo toma V2, bispo E3. E vantagem decisiva também das brancas, uma análise do Max Euwe, aquele GM holandês que foi campeão do mundo em 1935 a 37. Derrubou o Alekhine e depois o Alekhine tomou de volta o título. Então, essa posição é uma posição que tem muita análise, né? Então, o dama F2, nós já vimos que basta jogar bispo H2 e depois bispo G3, não pode bispo G3 direto. Em função disso, então, foi jogado torre 2. O bispo D2 seria o recomendado. Por isso que o pessoal não joga muito marcha original. Leandro Campelo, que é ex-campeão mineiro de 2003, um enxadrista mineiro de Juiz de Fora, mas que mora muito tempo em Santos, né, ligado ao xadrez de Santos. Ele, na época de juvenil dele, ele jogava o Marshall também, influenciado pelo Marcelo Moura, que era enxadrista que eu havia citado também de Juiz de Fora, que jogava o Marshall. E nós temos análises bem profundas aí com esse H5. Essa referência que eu estou falando é o contrário. A partida que eu me refiro é a partida Marcelo Moura de pretas, desculpa, que é esse H5, e jogando contra o Leandro. Isso foi um zonal do Mineiro, é uma referência com esse H5. Inclusive foi quando eu me interessei mais pelo Marshall, vendo essa partida no histórico Clube Xadrez de Belo Horizonte, que já é um clube que não existe mais, mas de muita história, onde eu ganhei até 2 mineiros. Eu ganhei 4 mineiros e 2 deles foram dentro lá do Clube Xadrez de Belo Horizonte, o de 94 e também o de 97. E dentre os vários torneios que eu joguei lá, eu vi essa posição super curiosa. Depois fui consultar a teoria. Leandro Campelo de brancas e Marcelo Moura de pretas. Esse H5 foi o lance que o Marcelo Moura fez, não tomou aqui em F2. Então são estudos mais recentes, né, em relação a essa linha. Então vamos lá, cavalo toma, voltando a partida ainda, divagando menos aí, voltando a partida do Marshall. Olha só, e o Marshall faz bispo G4. E aí dá o cheque, aí sai, a gente acha que vai ganhar por ataque, né? Porque a ala da dama está congelada. Mas nada, simplesmente escapa aqui, ó. Tomou. E escapa o rei lá para a ala da dama. E não tem ganho.
Nesse momento, então, faz B4, bispo D6, A4. O rei fica protegido ali em C2. Ok. Bispo B4. E o par de bispos, né? Primeiro que as pretas estão com as torres ainda lá atrás, tem uma torre presa. Mas é par de bispos, então tem 3 peões para cada lado contra a torre, o que a gente sabe que é uma vantagem muito grande. Aí B7, torre 3 e levou o bispo F7. Nesse momento as pretas abandonaram. O que acontece com o bispo F7? Por que o Marshall abandonou? Levou então torre, levaria, né? Que ele abandonou antes. Torre H6, cheque e daria mate aqui. Então depois de bispo então F7 não há o que fazer. Beleza, então pessoal, vocês viram que é uma linha extremamente aguda. Foi difícil até de fazer os comentários aqui, né? Porque a gente tem muita referência, inclusive de análise mesmo. Essa partida eu peguei no Mega Database do Chessbase, é o Mega Database de 2017, tem quase 7 milhões de partidas, e ela é uma partida então analisada, né, pelo menos consta como análise da Chessbase. A Chessbase faz análise com algumas referências em livro, e não tem exatamente um grande mestre ali assinando pela análise. A análise é da própria Chessbase, do grupo da Chessbase mesmo, né? Então, é bacana que ver que um jogador conceitual, como Capablanca, por exemplo, que não, de certo, não conhecia a linha e simplesmente teve que achar no tabuleiro, porque quando foi jogado essa linha, essa referência que eu falei para vocês, foi em 1893, né? O Capablanca estava começando a dar os primeiros passos ainda, né? Na vida, não só no xadrez, era ainda uma criancinha, e em 1918 então ele teve que enfrentar essa linha, e ela é muito, mas muito aguda, é uma das linhas mais agudas do xadrez. E por que eu me interessei nessa linha para jogar de pretas? Em uma época que eu era ainda eu era juvenil, né, quando tive o interesse, e depois passei ali mais 1 ano, 2 anos estudando ela, e depois achei que a Schillimann, que é o F5 que eu jogo, seria mais interessante. É porque estas linhas casam com jogadores que são mais agressivos. Então, por exemplo, o meu estilo é o estilo tático combinatório. Então, isso encaixa demais em jogadores que têm estilo agressivo como o meu. O Marshall, por exemplo, era um jogador extremamente criativo, era um jogador mais tático combinatório, e por isso esses tipos de posições favorecem esses jogadores. O Capablanca, por exemplo, apesar de ter encontrado todos os lances aí, tem dificuldade de lidar com essas posições, porque é um jogador mais estrategista, mais posicional. Ele gosta mais de manobras, de jogar. Jogadores assim gostam mais de manobras, de jogar um final mais técnico. Beleza, pessoal? Aguarda aí o nosso próximo vídeo. Esse foi o vídeo de hoje, então, aqui do Clube Xadrez Online. Abração para vocês, valeu!